Olá, pessoal! Olá! Eu sou a Lu, minha amiga Kati. Vocês estão no canal Espiritualmente. Você já teve experiências sobrenaturais ou é daquele grupo que acha que tudo é produto da sua imaginação? A gente está aqui para falar sobre isso hoje, sobre experiências sobrenaturais. Já teve? Comecei lá na infância. Na infância a gente já tem, é onde a gente mais tem, né? Criança canal aberto, né? Eu já tive, sim, muitas experiências. Continuo tendo, né? Porque a gente não para. Não. Mas é isso. Vamos falar o quê? Como começou? Eu vou contar a minha primeira, então é uma marcante, assim, de quando eu era adolescente já, na verdade, que eu lembro bem que foi muito forte. E eu passei anos contando para os meus amigos e amedrontando todo mundo na escola, se gabando, né? Olha as ideias. Então, quando eu era adolescente, meu pai ia trabalhar e ele me chamava para ir no banheiro, né? Maria Mijona, desde da infância. E aí eu voltava a dormir mais um pouquinho, né? Porque eu sou a pessoa que dorme muito. E aí eu tava lá no meu quarto sozinha, que eu tinha acabado de voltar do banheiro para ir lá deitar. E eu tava super acordada, assim, não... As pessoas geralmente têm a tendência em, né, você tava dormindo, foi um sonho. Não foi um sonho. Eu tenho certeza que não foi. Eu estava plenamente acordada. E aí eu deitei na minha cama e quando eu vi, eu me deparei com uma silhueta, né, uma sombra, assim, de uma mulher, uma voz bem doce. E ela falou uma pequena frase 4 vezes. Kati Nenê. Não sei o que significa até hoje, menina. Sei lá. E aí ela falou a mesma coisa 4 vezes e conforme ela ia falando, ela ia se movimentando. Então assim, eu tava deitada na cama e a sombra refletia, tipo, na parede. Então cada vez que ela andava, que eu ouvia a voz se aproximando mais de mim, pensa no medo da pessoa. Eu tava paralisada, total. Sim. Eu vi a sombra mexendo aqui e o som mais perto do meu ouvido. Por último, ela passou, atravessou a parede do meu quarto e eu ouvi de fora da parede. Que eu morava em casa de madeira, né? O som passa bem mais fácil. E aí eu tava paralisada. Não conseguia ter nenhuma reação. Paralisia do sono. Não, eu não tava tendo paralisia do sono, eu tava paralisada de medo. De medo. Entendi. No momento, assim, sabe, eu sempre pensei que, tipo, eu ia me tapar, mas eu não me tapei, eu tava assim. Eu pensei, eu não vou mexer, quem sabe ela não vê que eu tô ali. Ela nem vai sentir que eu tô aqui. Gente, e daí, assim, fui correndo pro quarto da minha mãe e contei na mesma hora pra ela. Então, assim, e eu já era adolescente, não era muito pequena. Então foi um negócio bem louco, marcou assim demais a minha vida, eu fiquei com muito medo. E a minha mãe também tinha medo no fundo, eu acho, então... ela disse, deve ser seu anjo, né, pra me acalmar, enfim. Mas assim, no fundo, eu tava com muito medo, que as crianças têm muito esse medo, né, de fantasma, porque é mostrado de uma forma muito diferente pra elas. Desde cedo a gente já é, né, tipo, assustado com essas coisas. O adulto que às vezes colocar limite numa criança bota medo com relação ao espiritual, né? E aí as crianças ficam morrendo de medo. À noite fulano vai vir puxar seu pé. Nossa. Entendeu? Então já cria essa expectativa pra criança que à noite alguma coisa ruim acontece. Uma vez uma coleguinha minha da escola falou pra mim, esse seu quadro que você tem aqui do menininho e da menininha de noite, ele entrega a flor pra menininha, ele sai dali e vem puxar seu pé. Eu não dormi mais sozinha por meses. Essa menininha maldosa da minha idade botou tanto medo em mim. Não, e é uma pena isso, porque assim, se as crianças que já têm a espiritualidade aflorada, se elas fossem ensinadas de que isso é natural. A gente tem energias ao nosso redor. Sim. É normal, se tivesse essa leveza, ia ser tão diferente, né? Porque a gente começa a desconstruir esse medo muito mais depois, assim. Se falassem pra gente desde o começo, não, é normal, tem mesmo, onde vocês vão tem energia, tem espírito e a gente precisa aprender a lidar, e não tivesse essa questão do medo em volta, a gente ia saber lidar com isso com muito mais facilidade. Porque a criança, ela não tem medos assim, são impostos, né? A criança não nasce com medo, assim. Porque se fosse falar desde o início, isso é normal, filho, você vê isso, vê aquilo, mas na verdade quando a criança conta pra mãe, a mãe já regala um olho. Geralmente. Ela já fica, a criança percebe na hora que ela tá apavorada. Isso daí era não sei o que aconteceu, e a criança fica, eu tô com medo. Ou daí os pais não sabem o que fazer, ou daí não sabem como lidar, diz, é um amiguinho imaginário, né? É um amiguinho imaginário e pronto, tampa isso. E a criança lá conversando com o amiguinho imaginário. Por isso que as crianças têm muito amiguinho imaginário, né? Porque realmente Nem elas sempre são tão imaginários assim, né? Mas e tu? Qual foi a tua primeira experiência que tu lembra? Assim, Olha, a marcante? primeira que eu lembro assim foi acho que por torno de 4 anos. Minha mãe me assustava,
4 anos, como que tu lembra de coisas Eu lembro de 4 coisas de bebê. Como assim, gente? Eu não lembro nem do que eu comi ontem. Eu lembro de coisas de bebê. Inclusive, às vezes eu mando mensagem pra minha irmã e falo assim: aconteceu tal coisa em tal época dela. Ela fala assim: nossa, mas como você lembra disso? Você era bebê. Eu falo: ah, tá, só pra saber se aconteceu mesmo, juro. Tem Isso é essa normal, noção. Hannah? Não, é só Tu lembra de coisas quando tu era bebê? Eu lembro de quando eu tinha, sei lá, uns 2 anos no máximo, Aí, mas tá vendo? olha só. Eu sou um problema, então. Entendi. Então, eu tinha 4 anos e minha mãe me assustava muito, né? Primeiro já começava com uma oração horrível que ela me ensinou, que era tipo assim: querido Deus, queira meu corpo velar, se por acaso minha alma não acordar, queira minha alma guardar, alguma coisa assim, sabe? Enquanto eu dormia. Eu já ficava imaginando, se eu morrer, Deus vai levar minha alma, eu não vou ver mais ninguém, como assim? Já era uma coisa bem macabra. E aí, à noite já ficava. E aí ela me falava sempre assim: não fica com o pé descoberto, que a alma vem à noite puxar. A minha mãe era muito sacana, cara. Ela era muito sacana. E tá eu lá deitada na cama, bonitinha, morrendo de medo, coberta, com aquele calor, doida pra tirar a coberta. Suando, Mas né? falava assim: não, vou ficar descoberta nem a pau, vai que aparece alguém aí. E aí um dia eu tava lá, deitadinha no meu canto, virei pra frente assim, quando eu viro, vejo uma pessoa agachada assim, me olhando, sorrindo. Meu Deus, tu não gritou? Eu fiquei tipo assim: o que eu faço agora? Paralisou, Porque senão eu já sei, vou tapar a cara, porque na hora que eu descobri já foi, é minha visão só. Fechei o olho primeiro, né? Abri de novo, a pessoa tava lá. Meu Deus, o que é isso? E aí fechei e fiquei. Tipo, fiquei mesmo, aquele calor. É treco, guria. Sufocada. Eu acho que eu fiquei com tanto medo que, tipo, dormi. No dia seguinte eu acordei e falei pra minha mãe que eu tinha visto, não sei o quê. Aí ela simplesmente falou assim: nossa, as características que você deu era da sua avó, mãe do meu pai. E ela tava, tipo, materializada, assim, tipo... Eu vi um vulto de uma pessoa. Era tipo, como sabe, tipo, um negativo, sabe? Negativo de fotos, de raio-x. Era um vulto de uma pessoa, mas dava pra ver, tipo, ela tava com coque, ela tava abaixada, dava pra ver o sorriso. Era um negativo, assim, na imagem de uma pessoa, tipo, sorrindo e me olhando. Nossa. Mas, assim, eu senti muito arrepio, muito arrepio. Essa foi a primeira. E depois uma outra que foi muito marcante, que foi quando eu E eu me achando com a minha experiência, né? Tudo bem, eu não vou mais falar, não vou mais contar a minha experiência, que eu vou deixar Deixa eu só pra ela. contar essa de criança aqui. Com 9 anos, eu tava brincando, né, com uma boneca. Minha mãe falou assim: vai dormir. Já era na hora de dormir. E eu lembro que eu só joguei a boneca assim e fui pra minha cama. De madrugada, quase já amanhecendo, eu vi uma mulher de branco, cabelo preto. Só que não dava pra ver, ela não tinha rosto. Tipo, ela só tinha o cabelo preto, tinha silhueta e no rosto não tinha nada. Não tinha nariz, não tinha olho, não tinha nada. Era uma coisa, tipo, um vulto, o rosto dela. E ela subiu em cima de mim e começou a me enforcar. E ela falava comigo pelo pensamento, né? Eu escutava o pensamento dela. E eu lembro que eu não ia pra igreja nessa época, né? Porque minha mãe não frequentava, então eu não ia. Mas eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi começar a rezar o Pai Nosso, que minha mãe ensinou. Então eu comecei. E ela falou assim: essa oração não vai te livrar de mim. E aí ela falou assim: eu vou te matar hoje. E começou a enforcar meu pescoço. E aí, no ímpeto, a única coisa que eu lembrei foi Ave Maria. Eu comecei a rezar Ave Maria. E aí ela não falou nada, ela só mandou eu parar. E quando eu terminei de rezar Ave Maria, ela desapareceu. Uau! Meu Deus! E, e aí essa foi a segunda, assim, maior experiência que eu tive, assim, quando criança, de contato com o extrafísico, né? Você tá fazendo a mesma coisa que eu fazia com os meus colegas adolescentes, assustando. Assustando, mas calma, gente. Nem todo mundo passa por isso. Mas assim, ó, você tinha quantos anos nessa segunda? Nessa segunda eu tinha 9 anos. Caramba, pra ver como as orações são poderosas, né? Tipo assim, Sim. no caso a Ave Maria funcionou Sim. pra isso, super, né? As orações, por muito tempo eu tive um período revoltado e não fazia orações da igreja, né? Que eu aprendi na igreja católica. Mas depois, estudando as energias, vibrações, tudo mais e tal, eu aprendi, entendi que as orações, elas foram por tantos anos usadas para aquilo, pro bem, com aquela energia boa, pro Sim. bem mesmo, que elas têm uma força tão poderosa. A egrégora, né, que eles falam. É. Uma egrégora, mantras, tudo tem essa egrégora. Então, quando você invoca, imagina, milhares, milhões de pessoas na mesma egrégora, na mesma sintonia, vem com as palavras. Então as palavras têm aquela força, A aquela vibração. energia, aquela vibração já, aquela oração já tem a vibração da proteção. Então assim, funciona.
sabe? Por isso que mesmo quem tá uma criança, sei lá, com a oração meio decorada, porque a gente não sabe o que significa. Sim. Eu mesma morria de medo do mal amém. E eu tenho certeza que tem muitas pessoas aí que vão me entender, porque tem grupo, na época existiam grupos do Orkut, do Facebook, sobre o mal amém. Você sabe o que eu tô falando, né? Não? Não? Livrai-nos do mal amém. Do mal, amém. Só que pra nós era mal amém. Era um super-herói, né? Tipo, eu imaginava ele como um Superman, só que do mal, entendeu? E nós tínhamos medo. E eu descobri que muitas pessoas cresceram com isso, tu acredita? Sério? Eu pensava que era pra ver como a gente não entendia a oração, né? Sim, muita Decora, coisa, não muita... entende sentido. Por isso que eu realmente era muito contra, assim. Eu frequentei a igreja católica por muito tempo, mas antes de realmente estar na igreja, eu achava isso tudo muito decorado. Eu falava assim, gente, mas como que a gente consegue atingir, assim, sei lá, uma conexão, uma coisa que é tão, tipo, sabe, ali, certinha, tem que falar aquelas frases e tudo mais. Não é de coração, não é de sentimento. Mas o negócio muda quando a gente tem uma intenção, né? Muda. E elas carregam essa energia, que nem a gente Carrega. falou, né? Mas o meu, pra ver, né? Então você teve duas experiências ali marcantes. Uma que você sentiu que era uma coisa boa, né? Que era sua avó. Que tava... Mas eu fiquei com medo, porque eu não entendia, né? Sim. E eu tava carregada das emoções que minha mãe falava. Não fica com o pé descoberto, que as almas Sim. vêm. Então eu sempre fui ligada pra uma coisa negativa. Minha mãe falou que era minha avó, mas até hoje eu não sei, né? Eu sei que era um ser, uma mulher que tava me olhando e tava sorrindo. Se era bom ou ruim, não sei. Sabe, né? Não Eu tinha fiquei tanta com medo. percepção. Não, também. não tinha. Agora, nesse outro caso, ficou nítido que No não segundo, era bom. Não, no segundo era totalmente claro que era uma coisa do mal. Pois Do é, a gente tem isso ao nosso redor o tempo todo, né? Do bem, do mal, familiar, que já partiu. Então, assim, influencia, não adianta. Às vezes tu não vai ver, mas tu tá sentindo, a vibração tá ali. E é isso. Mas, assim, eu tive muitos ataques espirituais, assim, agora, né? Depois de adulta, Recentes. mais recentes. Não, agora tem várias histórias. Nossa, Depois que passou o medo. Mas se tem uma coisa que eu fazia quando eu era criança, adolescente principalmente, que eu adorava fazer, que a gente precisa falar aqui, que é muito importante e perigoso, eram os jogos de espíritos. Nossa. Jogo do copo, Ouija, As invocações, invocações da loira do banheiro, noiva do banheiro, Maria Degolada, que são tudo parecidas ali, sim, né? sim. Na escola, não tinha um dia que a gente não entrava naquele banheiro, olhava pros espelhos e invocava. E eu era mais corajosa, assim, da turma. Tipo, doida, não sabia nem o que tava fazendo, né? Vai saber, né, o que você leva pra casa, porque a gente sabe hoje estudando que te acompanha muitas Eu vezes. costumo pensar do seguinte princípio: se você tá andando na rua e alguém fala, Lucimara, o que você faz? Você olha pra trás e vai atender a pessoa. A mesma coisa é um espírito, né? Você chamou, ele vai te atender. Falou, opa, tô aqui, o que você quer? Não é? É. Parte desse princípio. E muitos são, a maioria, assim, né? Ou são espíritos perdidos, né? Que estão numa vibração que não é legal, que não sabem ainda que morreram, Sim. várias coisas. Ou também são muito espíritos zombeteiros. Tem. Que esses que gostam de brincar, de fazer uma palhaçada com as pessoas. Então, quando as crianças, os adolescentes, gente, me desculpa, se você tem filho adolescente, muitos podem ter certeza que já se envolveram em algum jogo. Porque eu lembro da minha época, do meu irmão, dos meus primos, observando todos ou fizeram o jogo, ou o amigo do lado tá fazendo o jogo, fez o jogo. Então, assim, se a gente perguntar pras pessoas, né? Tipo, muitos já fizeram. Você que está aí na sua casa já brincou de Ouija, de brincadeira do copo? Com certeza alguém já fez isso na adolescência, na infância, já fez. E assim, é muito perigoso esse jogo porque você tá invocando, né? Você fica fazendo perguntas e, obviamente, quem pergunta tem resposta. Então, assim, por mais que às vezes não aconteça uma coisa física, né? Ali, você pode ficar um pouco atormentado nos próximos dias em casa. Tem uma amiga que me contou que ela jogou o jogo do copo na adolescência também. E o copo voou contra a parede, quebrou, estilhaçou. Muitas pessoas já me contaram isso. Já aconteceu de estar na casa de primos, e eles, né, os mais velhos, eu criança, né? Ai, vamos brincar. Eu sempre fui medrosa, sempre tive medo, assim, de me envolver com o espiritual. Até porque eu já sentia, né? Então pra que ver? A gente já sente, pra que a gente vê? E eles estavam brincando e do nada pararam de brincar e tal. Do nada, na cozinha, uma xícara explodiu. Pá!
Aí eu, tá vendo? Vocês chamaram, agora ela tá aqui, ela tá aqui. E terrível, e tava mesmo, né? Porque, tipo, foi chamado, veio. E se a criança já é sensível, né? A pessoa já é mais sensível, nossa, e se pegar ali no momento e atrair um espírito que não é do bem, o problema pode ser grande na casa, na pessoa, pode atrapalhar bastante a vida. E às vezes até pra se livrar, né? Não aconteceu comigo numa situação mais drástica, assim, né? Que eu saiba, que eu tenha notado na época com a minha mãe. Mas assim, pra se livrar, às vezes tem histórias, né? De pessoas que pra se livrar não foi fácil depois. Precisa de ajuda. Porque de a ajuda. pessoa sozinha às vezes não consegue. É muito sério. É sério. É um assunto muito sério. É importante conversar com os filhos, né? Pra eles saberem que isso é sério mesmo, né? Não amedrontar, mas tipo, saber que é uma coisa que não se brinca, né? Com essa invocação. É o respeito, né? É o respeito. Tipo assim, é o respeito, porque eles estão lá, a gente não sabe como que estão, né? Que nível que eles estão. E a gente tá aqui no plano físico. O que eles vêm pra cá, a gente sabe. Por exemplo, aqui onde nós estamos agora, deve ter vários aqui. Só que a gente não tá? Eles na deles, a gente na nossa, e é isso. E aí não tem interferência, sabe? Agora, quando a gente brinca de uma forma assim que eles se sentem ofendidos porque é isso que acontece, aí eles estão duvidando que a gente existe, então vamos mostrar pra eles que a gente tá aqui. E aí começam as aberrações, né? Aquele filme Paranormal, ele mostra perfeitamente como é que acontece uma obsessão numa casa. Esses filmes, tem muitos filmes assim, claro, tem um pouco de ficção também, Sim. tem um pouco de coisa que é exagerada. Mas a atividade paranormal mostra muitas coisas assim que realmente é o que acontece. Eu já vi casos de pessoas que, tipo, sai mesmo, panelas do lugar, pratos caem, estouram. Tenho um amigo mas que nesse caso já é tipo o caso mais agressivo mesmo da situação. Sim. Eu tenho um amigo que passa, inclusive, atualmente muito por isso, por efeitos, né, físicos. Sobrenaturais. E também, às vezes, tem efeitos físicos que não é uma coisa ruim. Às vezes tem um espírito ali que quer de alguma forma se comunicar e tem algum doador forte da casa de ectoplasma, sim, e ele consegue materializar as coisas, né? Ectoplasma é uma substância, né, que os seres vivos aqui encarnados têm, e eles precisam desse ectoplasma para se comunicar, para fazer efeitos físicos. Sim. Então, assim, às vezes eles querem alguma comunicação, chamar sua atenção por algum motivo, às vezes pode ser que não seja nada mal, assim, também. E aí, como tem um doador forte na casa, que doa muito ectoplasma, aí eles conseguem ter mais efeitos sobrenaturais, físicos. Geralmente, na maioria das vezes, esses espíritos, assim, que a gente fala que são espíritos bons, que estão aqui, eles vêm pra, tipo, informar para os familiares que eles estão bem, que tá tudo bem e tal, só que eles não conseguem se comunicar, né? Então, aí acabam acontecendo. Eles não querem atrapalhar, eles querem ajudar, só que mesmo assim a presença deles atrapalham, porque as energias são diferentes, né? As energias são diferentes, e aí, tipo, atrapalham muito, né, a vida da pessoa. Então, o mais ideal é quando a gente desconfia que há esse tipo de intervenção na nossa casa, na nossa vida, é pedir ajuda de quem realmente ajude essa pessoa a ser encaminhada, porque ela tem que ser encaminhada pro lugar dela, não é pra ficar aqui. Se ela partiu, ela tem que ficar no plano pra onde ela deveria ir. Sim. Engraçado que eu fiz tanto esses jogos, né, de tabuleiro, de copo, jogo do copo, e aí mais tarde, né, 2 anos atrás, agora nem sei bem, eu fui gravar um filme, pra quem não sabe, a gente é atriz, e eu acabei gravando um filme que era sobre isso, assim. Esse não é o foco da história, o jogo do copo, né? Mas é uma forma que acontece no filme de comunicação, né? Com um membro da família que tá rumo ao suicídio. Então, alguém se comunica através do tabuleiro de Ouija. E eu gravei esse filme sobre isso, gente, que loucura. Uma noite de tempestade, acaba as luzes, né? Tudo, a energia. E aí, através de luz de velas, acaba que acontece do grupo ali de jovens jogar o tabuleiro de Ouija. Os curiosos. Enfim, assistam esse filme, eu vou colocar o link aqui embaixo, chama Lunares. E ele é um filme que passa uma mensagem linda sobre a vida, uma mensagem, de certa forma, até dolorosa, né? Também sobre uma família que é afetada, né, por um suicídio de alguém, assim, né? Os sobreviventes enlutados pelo suicídio, né? Então ele passa uma mensagem muito importante até para quem tá num caminho assim, sabe? Num caminho de depressão, e também aborto, fala sobre aborto também. É um filme assim, ele é bem espiritual. Então assim, indico muito Lunares, tá aí embaixo o link para vocês.
E vamos ver aqui, o que a gente tem que tá fugindo do nosso roteiro? Que a As gente experiências, né? Você teve experiência adulto, como que foi, assim, agora nesse meio caminho? Então, né, a gente acaba lembrando das ruins, né? A gente esquece um pouco as boas que a gente tem, Não, às porque vezes. são as que mais marcam, né, gente? Marcam. As experiências, assim, digamos, trevosas. Eu já tive algumas assim, nossa, pesadíssimas. Eu costumo chamar de ataques espirituais. Yes, mas são mesmo. São. Paralisia do sono. Sim, Já teve? já tive uma bem recente, inclusive. Paralisia do sono. Eu tive uma esses tempos. Eu tinha muito aos 20 anos, na época da faculdade eu tinha direto. Mas não eram coisas ruins, assim. Eu não sabia que chamava paralisia do sono ainda. Eu achava que era, sei lá. Mas o que é paralisia do O sono? que é paralisia do sono? Ai, gente, paralisia do sono é quando você está, digamos assim, acordado para um plano físico, espiritual, e você consegue ver, sentir, ouvir as coisas, só que você não consegue se mexer e não consegue falar com as pessoas. Então você sente muito medo, porque você quer sair dessa situação, você tá vendo que tem alguém do seu lado, né? Tem companheiro, namorado, marido, mulher, você quer falar com a pessoa que tá do seu lado ou gritar pra alguém vir te ajudar, só que você não consegue, você não tem forças. A voz tem se você não sai. Então isso a gente chama de atividade de paralisia do sono. E geralmente elas são acompanhadas de experiências bem tenebrosas durante a noite. E assim, é quando a sua consciência tá ali, você tá consciente, mas você não consegue se mexer. Não consegue se mexer. Eu costumava até acordar assim, ó. De tanto que eu tensionava as mãos, Sim. eu acordava assim até pra começar a mexer, depois era difícil. E o olho aberto vendo o que tá ali, Você tipo, vê no todo plano o ambiente. espiritual, né? Tipo, você vê ali o que tá ao redor, mas num plano mais sutil. E de olho aberto, mas não consegue falar, não consegue se mexer, nada. Nossa, é agoniante, assim, né? E aí, assim, eu tive algumas de ataques espirituais bem fortes, mas uma que me marcou muito nos últimos tempos foi... Eu acordei, né? Eu chamo de acordei, mas eu tô ali, paralisada, olho aberto, mas no sono, né? E aí eu tava com alguém me enforcando, né? É sempre essas coisas. Sempre. Aqui em mim. Não sei que eles gostam tanto do chakra laríngeo. Né? É da comunicação, né? E assim, na minha cama ali, me prendendo e eu tava sufocando. E eu via mais presenças no quarto, sabe? E tudo ruim. Eu sentia que era muito ruim. Sim. E fiquei com muito medo, eu tava apavorada. Já tenho medo natural, né, da paralisia do sono, mas eu vi que era uma energia muito ruim, as pessoas que estavam ali não eram boas. Eram pesadas. E aí, só que como a gente já vem estudando, trabalhando, meditando e tudo mais, a gente começa a ter alguns controles que antes não tinha. Então, eu pensei, eu tava consciente, eu sabia que aquilo era uma paralisia do sono, né? Depois de tantos anos sem saber. E eu pensei, não, peraí, eu tô na paralisia do sono, eu tenho controle, e eu tenho controle sobre a minha casa, sobre quem entra aqui, e sobre o que eu aceito. Então, eu fiz uma força, não sei explicar, mas eu acho que foi uma coisa que vem de dentro, deve ser uma coisa da aura, assim, do campo energético. Fez uma explosão. Eu tinha a sensação que eu fiz uma explosão com o meu campo energético. Essa é a minha sensação, não sei exatamente o que ela significa. E aí, eu fiz toda a força, assim, veio de dentro, e aí saiu. Foi tudo embora, ela foi embora, soltou meu pescoço e foi. Foi assim, como se tivesse evaporado. Sim. E aí eu acordei e ai, gente... Graças a Deus, né? E aí fui pra sala, liguei a luz, fiquei lá um pouco, meditação, tipo, pra voltar, né? Porque eu ainda tava muito assustada. Mas eu consegui não vai embora. Você conseguiu tipo assim. entender o processo de como que é. Incrível. Eu também, depois de adulta, então, que eu comecei a perceber que eu tinha um canal aberto, assim, eu sempre tive muitos sonhos premonitórios e sonhos reveladores, assim, essas coisas. Principalmente quando minha vida tava assim, sabe, meio que um caos, então eu sempre pedia orientação pro plano espiritual e aí vinha sempre em sonhos. E quando eu percebia que minha vida tava muito, muito, muito ruim, eu já me tocava, opa, tem alguma influência aí que não tá legal. Geralmente era por minhas vibrações ou, tipo, das pessoas da casa, mas que acaba influenciando em tudo, né? E uma das que eu tive, assim, já adulto, eu estava minha filha estava aprendendo a dirigir, a gente na rua à noite, né, ela andando lá com o carro e tudo mais, e eu no carro,
pai dela também no carro, e ela olhou assim, ela falou assim, nossa, que estranho, aquela mulher de preto passou ali. Eu falei assim, onde? Não tinha ninguém na rua, gente, juro. E aí, quando eu olhei, eu só vi um gato preto. Eu falei assim, tem um gato preto ali. Ela falou assim, não, passou uma mulher ali, agora em cima da lombada. Ela falou assim, eu até achei estranho, porque passou em cima da lombada, com vestido preto, de cabelo liso. Vocês não viram? Eu falei assim, não, gente, cadê a mulher? Não tem mulher nenhuma. Procurei. Ela falou assim, ai, meu Deus, era fantasma. Eu falei, não é nada não, você deve ter só um vulto. Aí eu quero fazer com meus pais. É só um fruto da imaginação. Você é a mãe do Mas na hora Glória. que ela falou, eu já senti o arrepio, né? Falei assim, eita lasqueira, tá vendo coisa já. E aí passou. E aí a gente pegou e foi pra casa, tudo bem. De madrugada, a bonita que minha filha viu foi me visitar. Foi me visitar. Quando eu acordei, já na paralisia do sono também, porque eu já acordo com aquela sensação assim de medo, sabe? É um pânico que dá na gente, já o corpo todo arrepiado, aquela sensação. Falei, opa, tem presença aqui no quarto. Quando eu olho, ela tava bem no pé da minha cama, do jeitinho que minha filha descreveu. Ela só fez isso aqui com a coberta, levantou e jogou. Aí ela veio por debaixo da coberta pra cima de mim. Você tá de palhaçada comigo. Não! Acontece, gente, eu juro. E aí ela falou assim, sua filha me viu, mas não era pra ela ter falado de mim pra vocês. Ela falou assim, mas agora você vai se ver comigo. Só que eu já estava num processo de, tipo, me desprender disso, porque eu entendo que eles são só energias e eu tenho controle sobre isso, assim como você disse. Aí eu falei assim, pois é, mas eu tô aqui no plano espiritual, eu tenho mais força do que você aqui, então, não, pode voltar pro lugar que você tá. E aí, na hora que eu falei isso, eu acho que eu tomei, né, essa energia minha, essa força que eu tenho de mandar, porque eu sou um ser divino, eu sou filha do Criador, eu sou muito, não sou qualquer pessoa, eu sou filha do Criador. Aí eu falei assim, não, pode voltar, você vai voltar de onde você veio. E sumiu, como se fosse uma fumaça, assim. E aí no dia seguinte eu falei assim, filha, realmente, aquele espírito existia. Quando eu falei, ela falou assim, tá vendo, eu falei, mas como? Eu falei assim, são coisas, né, que tipo vem, a gente às vezes um vacilo que a gente dá com a energia, essas coisas, ou pessoas também que enviam, né, Kátia? Sim, Tem muita gente que envia muita coisa ruim. Como que faz isso? A pessoa quando tem ódio de alguém, tem inveja, raiva, ela envia energias e aí esses espíritos que estão acoplados a essas energias, eles se alimentam disso, né? E ficam ali incomodando a vida da pessoa, né? Tem Que gente é o que alvo. faz também, né? Tem gente que faz trabalho. trabalhos, exatamente. Que é Enfim. mais pesado ainda, né? Não é só a inveja, a raiva da pessoa. Ela vai lá em alguém que trabalha com essas coisas e faz um negócio pro teu mal. Isso é muito pesado. E aí, eu sei que eu costumo sempre pensar assim, quando sua vida tá assim, de um jeito que você tá meio que desconfiando que não tá do jeito que você gostaria que tivesse, a primeira coisa que você tem que analisar é como eu estou de pensamento. Estou ok? Saúde, principalmente, sabe? Se a saúde não tá bem, você tem que começar a pensar, tipo, fez todos os exames, viu que tá tudo ok, você continua se sentindo mal, tá, sabe? Sem energia, cansado. Aí você já tem que partir pro plano espiritual, porque se no físico tá tudo ok e você não tá se sentindo bem, é plano espiritual. E aí tem que cuidar, porque esses seres, eles se alimentam das nossas energias. E chegam até matar, né? Porque de tanto que eles sugam, a pessoa vai ficando, sabe, doente. Fica doente mesmo, que aí ela vai criando várias coisas pra ela. É pensamento que eles atacam. E a gente pensa, a gente cria, né? Aí a pessoa começa já a pensar que tá doente, que é doença grave, começa a criar coisas, né? Sim. Né? Psicológicas, enfim, tudo isso. E... Nossa, isso é muito doido, gente. Eu tô pensando, ela levantou a sua coberta e foi pro baixo. Gente, socorro! Mas teve a última agora, a recente. Mas isso foi... você tava paralisada do sono, paralisou do sono. Nessa que eu acordei, eu tava na paralisia do sono. Temos 10 minutos? 10 minutos pra terminar esse assunto. Olha só, você gente, vai contar essa outra agora, por favor. A última, gente, rapidinho, prometo. Quer saber? Tava num caos também na vida, né? Porque é assim, gente, a vida é altos e baixos, né? Não tem jeito. Mesmo a gente cuidando, a gente acaba passando, né, por momentos difíceis, mas o importante é a gente saber reconhecer que a gente está nesse momento difícil e sair. E eu estava, então, passando por um problema, né, de ordem psicológica. E descuidei um pouquinho, assim, do espiritual, confesso, descuidei um pouquinho, eu tava muito preocupada, muito focada, mesmo sabendo que eu tinha que sair dessa situação. E aí eu falei assim, meu Deus, não, tem que dar um jeito, eu não vou ficar nessa vibe não, vou cuidar de mim. E aí eu falei assim, já sei, vou alinhar os meus chakras, né?
Falei assim, vou alinhar meus chakras. E peguei lá meus cristais, coloquei nos meus chakras, comecei a alinhar. Qualquer dia eu venho falar pra vocês sobre chakras, que é muito importante, gente, cuidar dessas energias. Tava lá fazendo minha meditação, maravilhoso, me senti assim numa paz. Eu falei assim, gente, por que eu não fiz isso antes? Ó, tá vendo? A gente esquece, Né? a gente não... Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Bem assim. E aí, tranquila, tava na paz, assim, pronto, agora eu vou resolver esse problema, vai dar tudo certo, confiante. Não, vai dar tudo certo, tá tudo resolvido. E tá, fiz isso à noite, fui dormir. De madrugada eu acordei, mas com medo. Aquela sensação, porque sempre quando eu acordo com medo é porque tem presenças no quarto. E acordei com medo, aquela sensação de medo. Eu falei assim, meu Deus, que é isso? Que é isso? De repente só vejo assim, da porta do meu quarto, assim, porque eu deixo a porta aberta, só vi um vulto vindo assim, e ele sempre fazia a mesma brincadeirinha comigo, levanta a coberta. Gente! Puxa a coberta, sério. Mas você tava na paralisia? Nesse eu tava também, só eu tava dormindo, mas eu estava desperta para o plano espiritual. Eu não sei se vocês conseguem entender. Estou com o corpo descansando, mas o espírito está acordado para o plano espiritual, que a gente consegue ver as coisas, Uma né? viagem astral. Como se fosse uma viagem astral, só que ali mesmo no meu quarto. Sim. E aí veio aquela coisa e tipo, só se ela não falou nada, mas era um vulto, mas eu sentia que tinha mais presenças, todas ruins, né? E aí eu falei assim, ok, abri espaço pra entrar então energias negativas em cá. E aí eu vi, tipo assim, era só pra me mostrar mesmo, ó, tá vendo? Você tava vibrando aqui, olha o que tava te acompanhando pra piorar a sua situação. Vai continuar nisso ou vai mudar a vibração? E aí opa, beleza. Aí eu agradeci a espiritualidade por me mostrar, dá um medo, dá um cagaço. Mas agradeci porque a partir daquele momento eu já mudei a vibração para poder tirar aquilo de casa, né? Porque não dá, gente, não tem como. Se continuasse daquele jeito, daqui a pouco era falta de trabalho, falta de dinheiro, era brigando, essas coisas que eles começam a fazer, né? Ó, o ouvido tá apitando aqui. Obrigada. Obrigada, espiritualidade. As nossas atitudes, né, que vão atrair as vibrações também, as atitudes e o que você sente. Então, se você anda fazendo coisas que tá desviando muito do que é o certo, ou sei lá, com certeza você vai atrair entidades, né, energias, enfim, que estão naquela coisa também, naquilo. Na assim, mesma perdidas, vibração, na mesma porque a vibração. gente atrai, né? Por exemplo, se eu vibro muito na preocupação, no medo, na falta, eu vou atrair energias que estejam na mesma frequência e eles ficam ali se alimentando, né? Sim. Porque a gente ainda tem um pouquinho mais de vamos dizer assim, de energias para doar para eles, né? Porque a gente tem a energia sexual aqui, coisas que eles não têm, tem os alimentos, Energia coisas, vital, né? energia Sim, vital. E aí eles ficam ali. Se eu, tipo, vibro na frequência da gratidão, não sei o que, eu vou atrair só coisas boas, os seres de luz que vêm nos acompanhar e nos dar, sabe, certeza de que a gente tá no caminho certo, aquele entusiasmo. Ninguém que puxa a sua coberta. Ninguém que puxa a coberta. Que puxa gente. seu pé. Quem do bem não vai fazer isso, gente. Não. Gente, que loucura. Nossa, a Lu tem cada coisa que olha. Ai, eu nem gosto muito de falar, porque às vezes eu acho que o povo acha que eu sou doida, né? Porque, gente, como que pode? A gente tá inventando. Acontecer tanta coisa assim, mas eu juro que acontece. Que a gente tá inventando, que é produto da imaginação. Enfim. Eu adoraria que fosse, sabe? Assim, que fosse um devaneio meu, mas não é real mesmo. E eu tenho provas disso, que quando acontecem essas coisas, eu geralmente numa fase assim que eu não estou muito conectada com a espiritualidade, que eu deixo meio que de lado, sabe? A gente sente quando é real, né? E muitas pessoas que negam totalmente que isso existe, que o plano espiritual existe, enfim, tudo, é um pouco de medo às vezes. Você analisa, será que não é medo, insegurança? Não é mais fácil negar, né? É mais fácil. É mais cômodo. Eu sempre digo, a ignorância é uma benção. De certa forma De certa forma sim. porque você nega que aquilo existe e você vive na santa paz da ilusão. Da ilusão. Porque você não é o dono do seu próprio destino. Você só vai indo conforme a maré ali. Você tá conforme só o rio. existindo. Você tá né? só existindo. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente assume essas responsabilidades e a gente tem o conhecimento, estuda, enfim, treina isso, ao mesmo tempo que é incrível, porque você assume a sua história, você pode escrever a sua história, porque a gente tem poder criativo imenso. A gente só não usa, porque não está conectado com as vibrações mais altas, muitas vezes, né? Quando você está nas vibrações mais altas, que você vai conseguir usar o seu poder criativo para o que você quiser.
Então, assim, quando a gente não tá, né? Não dá. Não tá. E aí quando você começa a pesquisar, entender e ficar sabendo e acreditar e ver que isso existe, sentir que existe, porque a gente sente e tem certeza que existe, vem a responsabilidade junto. Vem outras coisas que são difíceis, que são muito difíceis, os desafios, né? Do outro jeito você vive na ilusão de que tá tudo bem, mas na verdade, até onde tá? E aí chega no momento que a pessoa, eu acredito que todo ser humano chega nesse momento, né? De parar pra refletir e falar assim, o que eu vim fazer aqui? Onde estou e pra onde vou, né? Porque até então você só vai existindo. Eu acho que muita gente vive isso. Alguns não, né? Alguns chegam a partir, e eu acredito muito em outras vidas, e aí voltam, né, pra poder ver se consegue se encontrar. Mas, assim, muitas pessoas chegam nesse momento, assim, de ter essa percepção, essa consciência, né? Do que tá fazendo aqui, que tem alguma coisa a mais. Sim. Tem alguma coisa a mais. Em algum momento da vida a gente Não é quer só saber. existir, trabalhar, ganhar dinheiro, pagar conta e namorar e casar. Não é só isso, é muito mais. Muito mais. São muitas outras coisas envolvidas. O grande mistério da morte, da vida, de tudo, né? De como é o fim. E, nossa, por muito tempo eu tinha esse mistério, tinha tanto medo, né? Hoje, na minha visão, eu entendo que essa vida aqui é apenas um grão de areia na praia inteira, sabe? É uma fração, né, eu acho. É uma fração de segundo, de milésimo de segundo, sei lá, é muito pouco dentro de tudo que a gente já viveu e vai viver ainda, né, pra evolução. Então é isso, assim. Um dia a gente vai vir aqui pra falar com vocês sobre experiências espirituais de outras vidas. Nossa. Mas aí a gente vai focar nisso. Sim. Mas, por enquanto, a gente quer saber nos comentários de vocês quais as experiências sobrenaturais que vocês já tiveram. Pode ser qualquer uma, conta pra gente, das menores às maiores. Conta aqui, vamos conversar, vamos trocar figurinha, porque todo mundo já teve alguma, né? É legal, e engraçado que tem gente que tem várias e que não sabem, né? Não sabem que e são experiências, acha que é tipo, não, sonhei, então uma coisa da cabeça, eu tava pensando nisso. E não é, gente, não é. Então. Conta aí que a gente quer saber. E aí deixa seu like, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, por favor, para ajudar a gente. E compartilha com mais pessoas, amigos, familiares, né? Aquela pessoa que você acha que vai gostar do assunto. Compartilha lá, ajuda a gente. Pra Isso gente mesmo. poder fazer bastante vídeo aqui pra vocês. E segue a gente no Instagram, né? A gente não falou. Mas a gente deixa aí nosso arroba Aqui embaixo, segue lá no Instagram. A gente é atriz, então tem bastante trabalho de atriz, né? Também, sim. bem legal. E a gente também tá sempre divulgando coisas do canal lá também, né? Por lá. Então é isso, né? Gente, prazer estar com vocês. Espero que tenham gostado do conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tenha um ótimo dia. Tchau! Tchau!